novo, daí eu vou gravar. Aí nós só precisamos tomar muito cuidado, assim, não chegar nas aulas de português atrasado, fazer as atividades que são solicitadas, porque nosso tempo está bem curtinho agora, né? A nossa próxima prova é dia 9, a outra já é logo em seguida, então vamos fazer as coisas que têm que ser feitas, tá? Então, até final de outubro, a apresentação da cápsula do tempo, para que vocês possam ter uma das notas desse trabalho. O livro é a escolha de vocês. Tem aqueles 4 lá que a professora colocou no Clipe Escola já anteriormente. Vocês já leram dois livros daquele, podem usar um outro livro daqueles, ou fica a escolha de vocês, tá? Esse último livro, vocês poderão escolher o livro que vocês quiserem para apresentar para mim. Qualquer um. O livro que vocês quiserem apresentar para mim, desde que seja livros para 6º ano, para a idade de vocês, né? Não vão inventar de ler lá os 3 porquinhos e me apresentar os 3 porquinhos, né? O livro precisa ter acima de 120 páginas, tá? Para que vocês possam fazer o trabalho. Aí eu vou falar para vocês logo em seguida a data. Vai ficar para novembro a data desse, tá? Mas vai ser ali para a primeira semana, lá pelo dia 9 de novembro. Já pode anotar aí, anotem na agenda de vocês aí. 9 de novembro, trabalho do livro. Que vocês podem pegar aqueles que foram sugeridos lá no Clipe Escola ou escolher outro livro que vocês tenham vontade de ler. Tá bom? Todo mundo anotou aí na agenda? Sim, ou para o final vale diário, né? Pode ser um diário, pode ser, dessa vez pode, sim. Pode ser um diário. Não, vocês vão fazer a leitura, o trabalho eu digo depois, tá? Primeiro vocês vão escolher um livro, semana que vem vocês vão me dizer qual é o livro que vocês vão ler, e dia 9 de novembro, 9/11, vai ser uma segunda-feira também, vocês vão fazer a apresentação do trabalho para mim, tá? Aí depois, mais pertinho, eu digo o que é, tá bom? Uma coisa de cada vez, primeiro leiam o livro, tá? Então vamos lá que agora eu vou apresentar para vocês o nosso material. Esse aqui. Na nossa... O livro é de... Oi? O livro é 9/11? 9/11, mês que vem. Nossa apostila, ela tá para aqueles que não pegaram ainda, ó. Ela tá bem bonitinha, ela tá laranja. E a nossa primeira parte é carta do leitor, tá? Carta do leitor. O que é a carta do leitor? É quando vocês já pegaram algumas revistas, jornal, e que às vezes tem um pedacinho lá escrito assim, carta do leitor. É quando a gente compra a revista, lê alguma parte que está lá, a gente gosta muito, ou acha algum erro, acha que não foi bom, ou quando a gente quer solicitar algum tipo de reportagem, a gente faz uma carta e envia para a revista. Antigamente, eram cartas mesmo, que nós escrevíamos e colocávamos lá no correio. Hoje já está mais fácil, porque a gente pode usar do próprio WhatsApp ou do próprio e-mail para escrever essa carta e enviar para a revista. Essas cartas, elas são um tamanho um pouquinho maior, né? Então, é impossível eles colocarem toda a nossa carta lá nesse setor da carta do leitor. Então, eles leiam e eles vão fazer um resuminho dessa carta para poder postar lá nessa partezinha que é chamada de carta do leitor, tá? Nós temos uma parte que é carta para o leitor, que é quando a revista põe ali alguma coisa para o leitor, e nós temos a carta do leitor, que é o leitor escrevendo a carta para a revista, tá? Depois vocês farão os exercícios que tem na apostila, tá? Carta do leitor. Vamos lá, então. O que é uma carta do leitor? É um tipo de carta, gênero epistolar, veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. O gênero epistolar é a narração de algo por meio de cartas,
Então, quando eu quero contar alguma coisa por meio de cartas, eu estou me utilizando do gênero epistolar. Lembre que uma carta ela é sempre um pouquinho mais, um pouquinho maior, né? Ela tem um pouquinho mais de conteúdo, tá? É um espaço reservado onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Então, se eu comprei uma revista e estava lá uma reportagem sobre coronavírus, né, que está bem na moda agora, está bem alta agora esse tema, e eu li alguma coisa muito interessante que me agradou muito, eu posso mandar uma carta para essa revista falando do quanto que eu gostei daquela reportagem, como ela foi bem escrita, dando os parabéns para o repórter, né, a pessoa que desenvolveu aquele tema. Ou se eu vi alguma coisa errada, algum número errado, alguma coisa assim, eu também posso falar, né? Pedindo para que arrume, para que organizem a carta. A carta não, desculpa, a notícia, né? A reportagem. Ela possui uma função relevante para os meios de comunicação. A carta do leitor assegura uma resposta, um feedback de seus leitores. Antes do advento da internet, eram mandadas cartas mesmo. Então, às vezes demorava um pouquinho mais, né? Então, se mandava uma carta, só ia se ter uma resposta lá na revista muito tempo depois. Agora não, né? Com a internet, com o uso do e-mail, do celular para contato via WhatsApp, é rapidinho, é quase que instantâneo. Já na próxima revista já tem a nossa carta lá colocada na revista. É um importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Por exemplo, eu li e gostaria muito de ouvir falar, de ler alguma coisa de uma reportagem sobre as queimadas, né, em Mato Grosso do Sul. Eu posso fazer isso, eu posso solicitar. Se eu vou ser atendida, daí já é um outro departamento, né, gente? Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente, que é quem manda a carta, quem remete a carta, que é chamado de emissor ou locutor, e destinatário, que é o receptor ou interlocutor. Anotem isso aqui no caderno de vocês, na apostila de vocês, peguem rapidinho e façam essa anotação, para vocês lembrarem quem é o remetente. É o emissor, é o locutor, aquele que envia a carta, aquele que fala, né? E o destinatário é quem recebe, é o receptor, é o interlocutor. Então, aqui no nosso caso, eu estou sendo o locutor, eu sou o emissor do conteúdo, e vocês são os meus receptores ou interlocutores. Tá? O locutor é aquele que fala, e o interlocutor é o que recebe a notícia, a mensagem, enfim. Anotem rapidinho essa parte aqui, para que vocês saibam, coloque o título aí, né? Carta do leitor. Não esqueçam de pôr a data de hoje, hoje é dia 13, para vocês poderem colocar o que é remetente e o que é destinatário. Ô, prof, Oi. eu tô pegando um caderno e anotando, tipo, o que a prof tá passando, mas eu não consegui pegar para tirar foto da primeira página e da segunda. Depois você assiste, tem a aula vai ficar gravada, né? Ah, tá. A aula vai ficar gravada. Anote isso aqui no caderno. Sempre que começarem as aulas, gente, caderninho e lápis, caneta ali apostos para vocês poderem fazer as anotações, né? Para não ter que depois sair. Ah, professora, eu vou procurar ainda. Material para anotar, né? Quando terminarem, me avise aqui para eu poder passar para frente. As formas de escrever uma carta, tanto do leitor como
pessoal, elas são todas da mesma forma, tá? A gente precisa ter a data, precisa ter o emissor, o receptor, o conteúdo, né? Posso trocar, gente? Pode. Todo mundo já copiou? Então tá. Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra ou somente trechos relevantes. Dependendo do tamanho da carta e o espaço que essa revista tem destinado para as cartas, eles podem publicar toda a carta ou fazer um resuminho colocando o que é especial ali, o que é essencial na carta, tá? Como será publicada, as expressões de baixo calão, os palavrões, né? Ou as posições preconceituosas não devem ser pronunciadas. Então, se você escrever uma carta e tiver lá muitos palavrões, xingamentos, ou se for uma carta preconceituosa, ela não vai ser publicada, né? Essa aqui já foi. Aqui nós temos um envelope, ó, que tem esse verde e amarelo, e a gente tem um envelope sem nada disso, tem todo branquinho, ou ainda a gente tem aquele que é vermelho e azul, né, que é o internacional. Mas a gente pode, professor, eu posso pegar um envelope colorido? Pode mandar no envelope colorido, que não tem problema nenhum, vai da mesma forma, tá? As principais características da carta do leitor, então, são... Vamos ver. Textos breves escritos em primeira pessoa, eu, né, ou nós. Temas atuais e de caráter subjetivo. A linguagem simples, clara e objetiva. Presença de destinatário e remetente. Destinatário ou destino para quem vai, né, e o remetente quem está mandando. Texto expositivo e argumentativo, ou seja, eu vou escrever uma carta clara, objetiva, colocando aquilo que eu penso. Né? Expositiva é expondo os meus pensamentos, né? O que eu penso, argumentativa é defendendo aquilo que eu estou pensando, tá? Como fazer uma carta do leitor? Vocativo. Aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhando de local e data, chamado de cabeçalho. Então, quando eu digo assim, senhor diretor da revista Veja, isso é o vocativo. É quando eu coloco o nome da revista, o nome do jornal, né? Isso é vocativo. A introdução da minha carta, que é um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. O desenvolvimento da argumentação do leitor sobre sua ideia central. A conclusão, o leitor arremata suas ideias, geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. A despedida, que são as saudações finais, né, do leitor, de quem está escrevendo a carta, e a assinatura, que pode assinar o próprio nome, né, e pode colocar as suas iniciais, somente as suas iniciais, certo? Então, carta do leitor, ela é muito importante para que a revista saiba o que nós, leitores, estamos pensando a respeito do que eles estão fazendo, né? Exemplo, aqui nós temos uma carta do leitor, ó, foi tirado de uma revista, de um jornal. Para compreender melhor o conceito de carta do leitor, segue abaixo dois exemplos. O primeiro apresenta uma linguagem formal e o segundo uma linguagem informal. O que é linguagem formal? Uma linguagem mais rebuscada, correta, evitando-se erros de português, uso de gírias, né? Já a linguagem formal é essa que a gente usa no dia a dia para conversar com os amigos. Então, a primeira, São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Essa parte aqui, caros editores da revista Viagens e Lazer, é o vocativo, tá? Isso aqui, o nome dele é vocativo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta.
pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho, agradeço a atenção, João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vejam só, ela aparece a data, o vocativo, que é caro os editores da revista Viagens. Aqui nós temos o corpo do texto, né, o desenvolvimento do texto, o agradecimento e a despedida, que é a assinatura, que é onde a gente coloca ali o nome e o lugar de onde nós estamos escrevendo, certo? Então, vejam que tem o início, a introdução do trabalho, da carta aqui, sobre o que vai falar, e depois ele coloca uma sugestão aqui, ó, quando ele pede para fazer uma matéria sobre as Ilhas Fiji, tá? A segunda carta já é uma carta mais impessoal, né, mais informal. Olá, pessoal da revista Team Fêmea. Meu nome é Gisele, tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Qual é a diferença dessa carta para outra? A outra ela é mais formal, né? Essa aqui não, ele já coloca ali, olá, pessoal. Ela já utiliza palavras mais dos jovens, né? E ela é mais informal. Então, eu posso ter uma carta bem formal e posso ter uma carta informal. Tudo depende da idade de quem está escrevendo e para quem vai essa carta. Vejam que a carta anterior, ela foi para os editores da revista Viagem e Lazer. Provavelmente, quem escreveu essa carta tem um pouco mais de idade, né? Um pouco mais de 30, 40 anos, talvez. E aqui nós temos uma jovem adolescente de 14 anos. Por isso, também a diferença de linguagem. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Agora eu vou colocar para vocês ouvirem, então, esse videozinho aqui sobre carta de leitor. Só um pouquinho que eu vou trocar... Eu vou trocar a apresentação para ficar melhor o som. Revistas e mais atualmente no sites de jornais e de revistas também. Sabe como faz isso? A aula de hoje é sobre carta de leitor. E aí, pessoa, tudo certo? O professor Guga Valente mais uma vez aqui com você no Brasil Escola para falar sobre carta de leitor. Na aula passada nós falamos sobre carta, em geral, como escrever uma carta. Hoje nós vamos falar especificamente da carta de leitor. Bom, como a gente já comentou na aula passada, a carta é um gênero que está em desuso. Basicamente as pessoas não vão mais aos correios mandar cartas para qualquer lugar que seja para uma pessoa, seja para uma empresa, seja para o jornal. Em geral as pessoas estão fazendo isso de modo muito mais rápido e prático. Hoje, na palma da mão da maioria dos brasileiros, existe ali um smartphone, tá certo? E que, se tiver acesso à internet, consegue mandar e-mails. Se tiver um pacotinho de dados ali pequeno que seja, consegue mandar e-mails, né? E os e-mails vieram, de fato, para substituir as cartas. Eles só não conseguem substituir a pessoalidade da escrita, né? Daquela coisa do objeto mesmo que esteve na mão do locutor e que passou para a mão do interlocutor.
Fora isso, o e-mail consegue substituir tranquilamente as cartas de leitor. Muito bem, as cartas de leitor foram um espaço aberto dentro das publicações jornalísticas para que o público leitor pudesse se manifestar a respeito das matérias. Vamos entender matéria, a palavra matéria, que não como sendo um gênero textual, tá? Matéria é qualquer texto publicado dentro dos jornais. Então, esse espaço serviu como um espaço de interlocução entre a sociedade e o veículo de comunicação. Aliás, deixa eu me corrigir, serviu não, serve, porque até hoje existe esse espaço. Ainda que ele tenha hoje outros modos de abordagem, ainda que ele tenha hoje outras características, ele continua existindo. Então, uma vez surgido esse espaço, né, de diálogo entre o veículo de comunicação e a sociedade, as pessoas começaram a escrever para os jornais, seja para comentar as notícias, seja para criticar posicionamentos de articulistas, seja para sugerir matérias e até mesmo para poder fazer comentários sobre assuntos não necessariamente relacionados ali dentro do jornal. Então, um jornal, por exemplo, que circula mais no estado ali, ou mais só na cidade, vai abrir espaço, por exemplo, para os leitores fazerem comentários sobre a cidade. Então, funciona como uma espécie de tribuna popular mesmo, onde qualquer pessoa pode ir lá e defender um ponto de vista sobre algum acontecimento. A gente até vai ver um exemplo parecido com isso hoje, tá? Então, essa carta, ela detém a mesma estrutura da carta convencional, ou seja, local e data, a gente coloca o vocativo. Hugo, mas se eu estou escrevendo para o jornal, né? Assim, como é que eu vou colocar? Vou colocar querido jornal? Como é que eu vou colocar prezado jornal? Como é que eu coloco esse vocativo? Quando você está escrevendo uma carta, e vamos imaginar que essa carta sua é, por exemplo, para criticar o posicionamento de um articulista, você escreve diretamente para o articulista. Prezado jornalista, prezado articulista, fulano de tal. Agora, se você estiver escrevendo para a publicação, para o jornal em si, e não para uma pessoa em específico, você pode escrever para o editor-chefe. Afinal de contas, o editor-chefe do jornal é o representante daquele veículo de informação. Ele é a personificação do veículo de informação. Então você escreve diretamente para ele, prezado editor-chefe do jornal fulano de tal, ou da revista Cicrano, tá? Colocou a vírgula, saltou uma linha, e aí você contextualiza o seu interlocutor a respeito dos motivos de estar escrevendo aquela carta. Nada daquele negócio de venho por meio desta, isso é clichê, tá bom? Isso já foi usual um dia, mas hoje a gente considera isso um clichê. Então você pode ir direto ao ponto, né? Você pode falar diretamente, olha, lendo uma matéria na semana passada sobre tal assunto, decidi escrever essa carta para poder dialogar sobre o que eu penso. Decidi escrever para discordar do ponto de vista do articulista. Tá? Então, no começo do texto ali, na introdução, você já manda essa, né? Já manda o objetivo de você estar escrevendo a carta. No desenvolvimento, você vai apresentar suas ideias e vai defendê-las com argumentos. Afinal de contas, a carta de leitor, em geral, é uma carta argumentativa, tá? Não é sempre, mas em geral é uma carta de defesa de opinião. Então, para defender a opinião, não basta a gente apresentá-la, é preciso que a gente fundamente com os argumentos existentes. Existem muitos tipos de argumentos, você pode usar os que você achar necessário. Depois que terminou a argumentação, você encerra a sua carta, finaliza essa carta, né? Se for fazendo uma crítica, reiterando a sua crítica, se for elogiando alguma atitude do jornal ou da revista, então termina reforçando essa ideia, tá? Finalizou com o fecho centralizado após a conclusão, com uma vírgula, e depois coloca seu nome. Guga, mas quando eu leio jornais e revistas não aparece desse jeito. Aparece lá só o texto diretão, às vezes só um parágrafo. Escrevo para um jornal, para a revista, aparece lá só um parágrafo. Por que isso? Bom, basicamente porque o jornal e a revista às vezes precisam editar aquela carta que você enviou para poder caber. É literalmente uma questão de diagramação. Muitas vezes você manda uma carta relativamente extensa e a publicação não vai publicar tudo aquilo ali. Editam, né, os jornais e as revistas editam o seu texto e colocam somente o essencial, né? Vamos colocar somente aquilo que é mais relevante. Guga, essas cartas têm resposta? Em geral, não. Essas cartas suscitam a discussão entre os próprios leitores que, porventura, podem escrever uns para os outros. Tá? Eles podem estimular o comentário que foi escrito hoje mesmo eu posso escrever um comentário sobre o que foi dito,
para que ele possa ser publicado no jornal no próximo dia, na manhã, na outra semana, enfim. Pode haver essa interlocução entre os leitores, mas em geral o jornal ou a revista não costumam responder ao leitor. Eventualmente ali a gente vê uma resposta ou outra, mas em geral isso não acontece, tá? É mais um espaço mesmo para mostrar que os leitores também fazem parte da publicação, ok? Mais contemporâneo do que a carta de leitor, aquela que a gente escrevia e mandava para os jornais, são os comentários dos sites de jornais e revistas. Certamente você já viu esses comentários, já participou de alguns deles e já viu que esse espaço é um espaço muito mais interativo do que é a carta de leitor publicada nos jornais. Esse comentário, ele obviamente surge da carta de leitor, ele vem dali, né? Assim, por uma questão histórica e lógica, ele vem dali. Mas a estrutura dele é completamente diferente, ele é muito mais informal, ele é muito mais curto, né? Costuma ser um parágrafo só, às vezes uma linha só. O comentário no site costuma ser bem mais resumido, não há um fórum, um debate muito aprofundado, não costuma haver textões, ok? Como a gente está habituado a ver em alguns casos no Facebook. Mas ali nos sites tem ali um comentário, tem uma frase, tem, né, um parágrafo e nada muito mais além disso. Então, esses comentários de hoje são as antigas cartas de leitor que eram escritas para os jornais e para as revistas. Agora, eu vou ler um exemplo de carta para vocês, tá? Que eu escrevi, para vocês verem mais ou menos como é que esse texto é, como é que ele funciona. Acompanha comigo. Bom, então vamos imaginar aqui que eu estou escrevendo uma carta para um jornal sobre a questão das obras na cidade, tá? Prezado editor-chefe, no início dessa semana, este jornal publicou uma matéria sobre as mais recentes obras que tomam conta da nossa cidade mais uma vez. O velho discurso, os transtornos passam, os benefícios ficam, poderia ser reescrito assim: os transtornos com o tempo se transformam em outros. Digo isso porque a matéria enaltece as vultosas quantias que estão sendo investidas nessas obras, mas que no fim vão transferir o problema de um viaduto para outro ponto de estrangulamento da cidade. Alguém precisa avisar o nosso prefeito, quem sabe o senhor editor-chefe, que um viaduto a mais não diminui a quantidade de carros nas ruas, ou seja, estão atacando o fim, não o princípio do problema. Mais um cidadão indignado. Então perceba que eu fiz um texto bem sucinto, bem rápido, né? Cortei ali local e data, cortei a despedida para deixar ele mais parecido com esses textos que já aparecem editados nos jornais e nas revistas. Mas na hora de escrever você pode sim utilizar essa estrutura tradicional da carta, porque afinal de contas ela é uma estrutura tradicional. Isso não vai interferir negativamente de qualquer forma no seu texto. Beleza? Muito bem, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua audiência. Certo, gente, então, uma carta do leitor, ela é feita por nós, enquanto a gente quer sugerir um assunto, quer elogiar, quer solicitar alguma coisa para a revista. Então, ela segue os passos, né? Primeiro, a gente tem ali a data, o vocativo, que é para quem a gente está escrevendo, o desenvolvimento da carta, a despedida e a assinatura, que são coisas que sempre aparecem na nossa carta, seja do leitor ou seja uma carta pessoal, tá certo? Agora eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, na página 3, onde fala carta do leitor. Ali nós temos uma carta de leitor, a carta do leitor, e vocês farão as atividades de 1 a 16, para nós fazermos a correção na segunda-feira que vem. Me perdi um pouquinho no tempo. Segunda-feira que vem, tá? Hoje é terça, sexta-feira a gente trabalha com redação, segunda-feira nós corrigimos e damos sequência ao nosso conteúdo. Aqueles que estão sem apostila ainda, que porventura não pegaram ainda a apostila, vocês têm acesso no Positivo On. Tem a senha de vocês, que é para estar coladinha na agenda. Peguem lá para vocês poderem fazer. Oi. Meu pai vai comprar a apostila amanhã mesmo, não precisa daí fazer no caderno, né? Seria interessante, porque senão você vai ficar esse tempo sem fazer atividade, né? Você faz no caderno, depois não precisa fazer na apostila. Faz só uma vez, faz só no caderno, daí não precisa fazer na apostila, tá?
É que eu prefiro fazer na apostila para, assim, no futuro eu for ver minha apostila e não ver que faltou aquela atividade. Ah, tá certo. Mas pelo menos então abra lá no Positivo On, vai olhando o conteúdo, olhando as perguntas para ver se não tem dúvida. Vai olhando lá. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui também para mostrar para vocês. Que página mesmo? Eu não consegui ouvir. 3, página 3, a primeira página. Prof, geralmente carta de leitor é assim, né? Para dar uma ideia, para expressar uma opinião do que tu achou daquela. O que você achou daquele conteúdo da revista, ou para você dar uma ideia? Gostaria de ler sobre golfinhos, né? Uma coisa assim. Fala. É da página 3 a 7? Vai do exercício 1 ao exercício 16. Tá? É importante que vocês comecem a fazer para não ficar muita coisa atrasada, que é bastante coisa para fazer. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui a apostila para apresentar para vocês. Eu vou apresentar aqui para que pelo menos vocês possam ver. Ler o texto, pelo menos pode ler o texto, que é a Letícia. Na cápsula do tempo, quando eu comecei a fazer pelo computador, porque não dá para fazer, daí eu comecei a fazer um documento. Daí tem aquela lá que tem que botar o emoji que tipo tá o meu rosto agora. Daí, para isso, como eu não conseguia fazer um emoji com o computador, eu peguei, tirei uma foto do emoji e tipo recortei e botei lá. E tu tem o da minha comunidade. Eu faço a mesma coisa, eu posso tirar uma foto da minha casa e botar lá? Pode tirar uma foto? Ah, tá. Sim. Nossa, prof, eu não sabia disso. Nossa, tive um trabalho gigante para poder desenhar uma casa ali. Mas eu falei para vocês, isso aqui é só uma sugestão. Vocês podem descartar essa folha e colocar outra folha aqui. É só o passo a passo para saber o que tem que estar escrito naquela folha. Mas eu gostei de fazer o daquela folha mesmo, porque não tinha como. Porque eu fiz no apresentações. E na apresentações, a folha é na horizontal. E a folha que a prof mandou era na vertical. Aí ela ficava bem no meio. Aí eu gostei disso, porque eu podia enfeitar bastante do lado. Eu tô fazendo nas apresentações. Não, sem problema. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, aqui está o texto, é essa página que vocês têm que fazer, ó. As atividades, tá? Aqui tem uma partezinha da carta. Que vai até aqui, ó. Até a página 16. Logo depois a gente começa com concordância verbal, que é o nosso primeiro conteúdo dessa apostila aqui. Tá certo? Até a página... Até aqui. Olhem para a tela, gente, quando eu vou falando com vocês, ó. Até aqui, atividade 16 da página 7, tá? Até aqui. Aí tem os trabalhos para apresentar. Vamos começar, então, pela Sofia não, pela Laura, que estava pedindo para fazer, né? Pode preparar o material. Depois, quem era a outra que já estava com o material pronto? Sofia? Eu lembro que 2 pessoas falaram, 2 ou 3 pessoas falaram. Eu, prof. Eu e a Sofia. Então, é a Laura, a Vitória e depois a Sofia para apresentar, tá?
Posso começar a apresentar, então, prof? Pode. É tela inteira, né? Isso. Estão vendo minha tela, prof? Calma, só um pouquinho, tá abrindo. Pode apresentar. Ah, peraí, prof. Eu estava olhando aqui. Minha cápsula do tempo 2020 Covid-19. Aluna Laura Silveira, turma 6º ano, turno vespertino. Você está vivendo um momento que vai entrar para a história. Pare um pouco, complete as páginas e a seguir faça uma cápsula do tempo, para que você, no futuro, possa relembrar como foi. Algumas ideias para concluir. Fotos da quarentena, um diário da quarentena, notícias de jornal ou revistas, algum desenho ou arte que você tenha feito, fotos da sua família, animais de estimação durante essa época, lembranças especiais. Desenhe aqui as pessoas de quem você está mantendo distanciamento social. São meus avós, eu não sabia como desenhar, então eu botei uma foto, prof. Ali sou eu bem pequenininha. Sobre mim. Tenho 11 anos, minha altura é 1,5 m, meu peso 40 quilos e calço 34. Meus favoritos. Brinquedo, ursinho de pelúcia, cor azul lilás, animal, cachorro, mais especificamente um Golden Retriever, que eu acho muito bonitinho, prof. Esse aqui, que acabou de entrar na tela. Comida, pizza, programa de TV, Supergirl, filme, Enola Holmes, livro, A Culpa é das Estrelas, atividade, dança, lugar, meu quarto, música, Feel It Now. Meus melhores amigos são Isadora, Letícia, Sofia, Vitória e minha irmã Luísa. Quando crescer, quero ser repórter. Data 4/10/2020. Eu fiz isso no dia 4. Certo. Como estou me sentindo? Meu rosto está assim. Palavras que descrevem como me sinto. Amor, felicidade, família, amigos verdadeiros. Sou grata por ninguém que eu amo ter pego o coronavírus. E a maior lição que tiro desse período é aproveitar ao máximo o que tenho e não reclamar dos meus problemas, porque tem pessoas muito piores, que perderam alguém querido ou que pegaram a doença. As 3 coisas que mais quero fazer quando isso acabar. Ver todas as minhas amigas, visitar parentes que eu não pude ver por muito tempo e sair o dia inteiro sem máscara. Minha comunidade. Prof, eu não sabia como desenhar uma porta, aí eu achei no site que tem um monte de GIFs, que é onde eu botei um monte aqui. Tá. E daí eu achei uma porta que é bem parecida com o que a gente tem ali na frente, daí eu botei. Mas não é rosa. Tá bom. O que você tem feito para se manter conectado com o mundo lá fora? Veja telejornais. Opa, eu apertei. Telejornais, sites e notícias com fontes confiáveis repassadas via WhatsApp. Como você mantém contato com as pessoas? Usando o telefone fixo ou móvel, fazendo videochamadas e vendo fotos e vídeos. Você não está presa em casa. Você está segura em casa. O que tenho feito para passar o tempo em casa? Dança, dever de casa, fico com a família, assisto às aulas online, vejo séries e filmes, canto, ajudo meus pais e faço comida às vezes. Às vezes, bem às vezes, mas faço. Tá bom. Nossas mãos. Colhe aqui, em cores diferentes, as mãos que moram com você. Mãe, pai, mana e eu. Certo. Ai, professor, fico apertando sem querer. Ocasiões especiais. Que eventos especiais aconteceram durante a quarentena? Faça uma lista dos eventos e como você celebrou. Evento, aniversário da minha irmã. Data, 21/8/2022. Como celebrou? Em casa, somente a família. Páscoa, 12/4/2020. Em casa. Como celebrou? Em casa. Evento, nascimento dos meus primos. Data, 24/8/2020. Como celebrou? Na casa da minha tia. O aniversário deles é bem pertinho do da minha irmã, prof. Dia 24 e 21. Quase que dá uma festa só, né? Pois é. Uma carta para o meu eu do futuro. Querida eu do futuro, os tempos não andam fáceis. Todos têm que ficar em casa e, se sair, precisa usar máscara e álcool em gel. A causa deste enorme transtorno é o coronavírus. Ele é uma doença muito contagiosa e letal para as pessoas com problemas respiratórios e idosos.
mas mesmo assim, todos têm grande risco. Por muita sorte, ninguém que eu amo pegou. Espero que continue assim até acabar a pandemia. E que você já esteja segura e vacinada. Um grande abraço da sua eu do passado. Muito bom. Entreviste seus pais. Para você, qual foi a maior mudança da quarentena? Ter que usar máscara. O que você está achando das minhas aulas à distância? Foi uma nova experiência com um excelente resultado. Há quantos dias estamos em casa? 200. Como Nossa. você se sente? Incomodada por querer ir a alguns lugares e não poder. Quais os 3 melhores momentos dessa quarentena? Ficar mais em família, não passar muito tempo no trânsito e o nascimento dos meus sobrinhos, gêmeos. Que atividades ou hobbies você está gostando mais de fazer? Costurar. Você é grato por não ter pego o coronavírus. Que programa de TV você está assistindo? Telejornais. Que atividade dentro de casa você está curtindo mais? Todas. Comida que mais gostou de fazer? Churrasco. Melhor hora do dia? De noite, quando toda a família se junta no sofá. Objetivos depois dessa quarentena? Poder sair tranquilo, sem máscara, podendo ver quem amamos. Peça para que seus pais escrevam uma carta para você. Essa aqui foi minha mãe que escreveu, na verdade, porque meu pai não escreveu, foi só minha mãe. Tá. Minha linda, você sabe que é uma das minhas joias mais preciosas. Meu desejo é que você nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa, com tantos adjetivos, amorosa, educada, responsável, inteligente e muitas outras qualidades. Que Deus te ilumine e abençoe seus caminhos hoje e sempre. Nós te amamos demais. Um beijo. Fica com Deus. Que lindo. Muito lindo. Essa foi minha... Muito linda. Guarde a sua cápsula do tempo para o ano que vem você poder olhar e ver o que aconteceu, né? Ficou muito lindo. Tá bem guardadinha. A Laura aprendeu uma nova coisa, né? Fazer trabalhos, né, Laura? Para quem nunca tinha feito, tá no capricho. Até GIF está colocando já? Então, prof, eu achei... é que eu vou vi uma começar a mandar para você. Não, vou começar a mandar para você os meus trabalhos, para você colocar os GIFs para mim. É que eu achei... A minha irmã, ela estava fazendo um trabalho junto com aquele do livro que eu fiz do Robin Hood. Aí ela estava fazendo com outro amigo dela, que eu vi que ela botou um GIF. Aí eu, nossa, como é que ela fez isso? Aí ela disse que foi de um site que tem, que se chama GIF. E daí lá também tem os adesivos. E os adesivos têm fundo transparente. E se mexem. Daí eu coloquei. Que nem figurinha de WhatsApp. Sim. Muito bom. Parabéns. Ficou muito bonito mesmo. Muito lindo o teu trabalho. Vamos ver quem era a próxima. Era a... Eu tenho uma pergunta para o texto, para o negócio da cápsula do tempo, quando é físico. Tem que passar caneta ou pode deixar lápis? Caneta? Tá bom. Lápis apaga. Vitória, você? Eu achava que era eu, mas pode ser primeiro a Vitória. Qual a ordem que eu tinha dado antes, Vitória ou Sofia? Laura, Vitória e depois a Sofia. Isso. Então, tá. Tá aparecendo? Ainda não, Vitória. Agora vai. Pode apresentar a tua cápsula do tempo. Só que você já está no último slide. Minha cápsula do tempo 2020. Você está vivendo em um momento que vai entrar para a história. Pare um pouco, complete as páginas a seguir e faça uma cápsula do tempo. Para que você, no futuro, possa relembrar como foi. Algumas ideias para incluir. Eu botei fotos da quarentena, fotos da sua família, animais de estimação durante esta época, lembranças especiais. Eu botei uma foto com a minha cachorra, do meu aniversário, que foi na quarentena, eu e a Letícia, eu e meu primo, em casa, né? Do cabelo maluco e quando tava pintando meu cabelo de rosa. Muito bem. Sobre mim, tenho 11 anos, minha altura é 1,40,
Eu me peso 32 quilos e eu calço 35. Meus favoritos: brinquedo, jogo ludo, cor, branco, animal, cachorro, comida, ovo mexido. Programa de TV, Netflix, filme, A Múmia, livro, Viagem ao Centro da Terra, atividade, mexer no celular, lugar, meu quarto, música, nananá. Meus melhores amigos são, os mais íntimos são a Letícia e a Samantha. Quando crescer, quero ser veterinária. Eu fiz no dia Palhoça, dia 21 de setembro de 2020. Nossa, faz tempo, hein? Como eu me sinto? Palavras que descrevem como eu me sinto. Estressada, irritada, cansada, porém feliz. O meu Sim. rosto não é nem tão triste, nem tão feliz. Sou grato por ter saúde. A maior lição que eu tiro desse período é que precisamos aproveitar cada minuto da nossa vida, agradecer mais ao invés de reclamar. As 3 coisas que mais quero fazer quando isso acabar é abraçar meus familiares, dar uma festa para reunir a família e ir em Brusque. Então, eu acho que agora eu queria mudar e botar ver meu padrinho. Ah, certo. Minha comunidade, a minha casa é rosa. O que você tem feito para se manter conectado com o mundo lá fora? Vendo televisão, conversando com as pessoas no meu celular. Como você mantém contato com as pessoas? Chamada de vídeo. Certo. Você não está preso em casa, você está seguro em casa. O que tem feito para passar o tempo em casa? Fazer brigadeiro, brincando, aulas online, estudar, assistindo TV, montando quebra-cabeça, mexendo no celular e conversando. Nossas mãos. Coloque aqui em cor diferente as mãos de quem mora com você. Sou eu, meu pai e minha mãe. Ah, você botou uma sobre a outra, ficou legal? Sim. Ocasiões especiais. Que eventos especiais aconteceram durante essa quarentena? Faça uma lista dos eventos e como você celebrou. Aniversário, Páscoa. Evento, Páscoa. Data, dia 12/4. Como celebrou? Em casa com meus pais. Evento, Dia das Mães. Data, dia 10/5. Como celebrou? Em casa com meus pais. Evento, meu aniversário. Data, dia 25/5. Como celebrou? Fiz uma pequena festa com meus padrinhos e avós. Evento, Dia dos Pais. Data, 9/8. Como celebrou? Almoçando com meu avô. Certo. Uma carta para eu do futuro. Palhoça, dia 21 de setembro de 2020. Como 2020 vem sendo difícil. A quarentena veio do nada, sem motivo e sem explicação. Em casa, 6 meses, sem festa, sem shopping, sem cinema, sem compras, sem viagem e principalmente sem aula. Não posso deixar de falar sem colo, sem abraço, sem beijo, sem carinho de quem amo. Mudanças tiveram de ser feitas no dia para a noite. As aulas online, as pessoas distantes e a máscara, pior coisa. Olhar e usar. Tudo o que gosto de fazer não posso. Devemos de ficar presos dentro de casa. Esse ano na escola nova deveria ser tudo diferente. Não consegui nem 2 meses aproveitar nada. Tudo ficou difícil, mas tenho fé que logo passará. Muito bem. Eu também tenho fé que logo passa. Entreviste seus pais. Para você, qual foi a maior mudança da quarentena? Parar de trabalhar principalmente. Mudanças de hábitos. O que você está achando das minhas aulas de distância? Bem complicado. Deveria ter mais horas de aula. Isso foi meu pai, né? Porque há quantos dias estamos em casa? 6 meses e 7 dias no dia que eu fiz, né? Tá. Bem, se sente deprimida, angustiada. Bem, rotina com cuidados. Quais os 3 melhores momentos dessa quarentena? Fazer as coisas com calma, ficar em casa, limpar a casa, organizar as coisas, cuidar das coisas e ver televisão. Que atividades, hobbies, você está gostando mais de fazer? Assistir às aulas com minha filha quando possível. Cuidar da piscina. Você é grato por minha família estar bem.
por ter saúde. Que programa de TV você está assistindo? Jornal do Almoço. Que atividade dentro de casa você está curtindo mais? Organização das coisas, cuidar dos afazeres. Comida que mais gostou de fazer? Panqueca e lasanha. Melhor hora do dia, hora de dormir. Objetivo depois dessa quarentena, que tudo volte ao normal, reunir a família. O meu pai foi o azul e a minha mãe o vermelho. Tá. Peça para que seus pais escrevam uma carta para você. Filha amada Vitória. Amada Vitória, não temos palavras para descrever a felicidade que sentimos em ser seus pais. Você enche todos nós de orgulho. Sua dedicação diária, seu jeito de ser, sua beleza, sua inteligência, seu carinho, seu cuidado com as pessoas é admirado. Continue sempre assim, sendo essa menina especial. A mãe e o pai amamos muito você. Você é nossa estrela que veio para iluminar nossas vidas. Estaremos sempre juntos para ajudar, apoiar em tudo que você precisa. Nunca esqueça disso. A família é o bem mais precioso que podemos ter. E você pode ter certeza que a nossa família é uma pedra preciosa. Cuidamos um dos outros e sempre guardaremos em nós. Em nosso coração. Te amamos muito, pai e mãe. Que lindo. Olha quanta coisa linda que está saindo nesse trabalho, né? Muito lindo. Parabéns também. Obrigada. Ficou muito bom o trabalho. Coisa boa fazer um trabalho assim que ficou tão caprichado, né? Vocês viram que pode ser feito escrito, como foi que a Vitória fez, pode ser em forma de slide, como a Laura fez. Todos os dois ficaram perfeitos, maravilhosos. Fala, Laura. Eu gostei tanto de fazer, prof, que eu fiz em 2 dias, porque eu estava fazendo e vendo série. Porque eu não tinha deveres, eu tinha feito tudo. Aí eu estava fazendo e vendo série. Por isso que eu demorei tanto para fazer, porque às vezes eu me pegava vendo, sabe? Mas não de terminar no mesmo dia. Ah, muito bom. A Sofia, sexta-feira, no primeiro momento, antes de nós começarmos as atividades de redação, você faz a tua primeira apresentação, tá? Aí quem mais estiver pronto também faz. Vamos pegar, assim, 2 pessoas por aula. Ô, prof, A Letícia? eu não sei se eu... Acho que eu consigo terminar até sexta, eu não sei ainda. Mas, ô, prof, eu, do tipo, não consegui fazer como se fosse folha assim. Daí, do tipo, eu copiei a pergunta. Tá bom. Resposta. Então, a Sofia apresenta sexta-feira, primeiro momento de aula, se apresenta. Se tiver mais alguém pronto, apresenta, tá? Lembre que vocês têm só até final de outubro para apresentar. Não deixem acumular, porque senão vocês não vão conseguir apresentar, vão ficar sem nota, tá? E vale, sim, de 0 a 10, tá bom? Então, acho que era isso, gente. Nossa aula está acabando. Faça as atividades, que nós vamos corrigi-las na segunda-feira, tá bom? Bom início de semana para vocês, então. Para você também. Beijinho. Ô, prof,